Eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a tua vida, abençoar a tua família, a tua casa, tudo aquilo que você pode denominar como algo bom da parte de Deus. E eu creio que quando a palavra de Deus ela é inspirada, ela traz consigo uma edificação própria daqueles que ouvem. Eu sei que ela, por ter um poder inerente a ela pode ser dita por qualquer pessoa, não no conceito de autoridade, mas no conceito da receptibilidade daquilo que você recebe da palavra. Ela traz consigo a edificação, ela traz consigo algo que move o seu espírito, porque o que foi recriado, na verdade, foi o espírito do homem que foi morto pelo pecado de Adão. E nós entendemos que hoje o espírito do homem recriado, a perfeita imagem e semelhança de Deus, ele precisa do alimento que provém da própria palavra. Então você vai ouvir palavras de Deus, você vai ouvir edificações da parte de Deus, que de certa forma você vai sair daqui diferente de como você entrou. Você crê nisso? Como foi dito, crie expectativa, porque a minha expectativa é que você crie naquilo que vai ser dito. Amém? E eu gostaria de falar sobre, na verdade, alguns assuntos bem importantes no que diz respeito ao nosso papel como filho de Deus, e não só, mas aquilo que muitas vezes vem para nos impulsionar, para nos forjar, para nos moldar e nos aprimorar segundo aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Você sabe que a Bíblia diz que a vida de um crente não diz que vai ser, não diz que será, ele aponta para um tempo presente daqueles que recebem a palavra. Diz que a nossa vida é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Essa é a expectativa do crente em todas as dispensações, foi no Antigo Testamento e está sendo hoje nesse tempo neotestamentário que a gente vive. Ter a vida de expectativa daquilo que Deus vai fazer na nossa vida, dia após dia. Amém, querido? Por isso, não se preocupe com o amanhã, não se preocupe com o que vai acontecer, porque Deus já esteve no seu futuro. Amém? Abra a tua Bíblia comigo em 2 Timóteo 3,16. Vamos começar por aqui. Eu vou citar alguns capítulos aqui durante a mensagem, que a gente vai se corroborar naquilo que vai ser dito aqui. 2 Timóteo 3,16 é um texto muito conhecido, nós lemos muito, é muito pregado, é muito enfatizado. E ele traz verdades muito plausíveis para nós hoje, nesse tempo que vivemos. O autor aqui foi o apóstolo Paulo, quando ele direciona a carta ao seu filho na fé chamado Timóteo, ele exalta a sua pouca idade, mas ele expressa gratidão e louvores a Deus pela sua maturidade mesmo sendo jovem. Por isso que certa vez ele mesmo diz que as pessoas, os mais experientes, não desprezassem a mocidade de Timóteo, porque Timóteo estava crescendo não só dentro do conceito daquilo que Paulo estava ensinando, porque Paulo foi chamado por Deus para não ser somente pregador para reis, para gentios, mas também para o povo judeu. E nós podemos perceber que Paulo exalta Timóteo porque ele era uma pessoa que aprendeu desde pequeno as Sagradas Escrituras e tinha zelo pelas coisas de Deus. E é interessante você observar que existem duas cartas que Paulo direciona ao seu filho na fé, Timóteo. E no capítulo 2, no capítulo 3, versículo 16, ele pega e diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, diga assim, ensino. Para repreensão, diga repreensão. Para correção, declare correção. E para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, perfeitamente preparado ou perfeitamente habilitado para toda boa obra. Observe que o texto é muito claro, que diz que a palavra de Deus é inspirada. Você vai perceber que quando você decide por si crescer um pouco mais em Deus na sua casa, lendo uma boa literatura, lendo a palavra de Deus, se esmerando naquilo que é eterno, você vai perceber que, sim, os textos da palavra são inspirados. Toda a escritura é o que Paulo está escrevendo e destinando para Timóteo. Toda a escritura é inspirada, apta para discernir, para ensinar, corrigir, repreender,
para que o homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso é o objetivo da palavra. Isso é o viés da palavra que vem ao encontro daqueles que estão recebendo para um proveito da parte de Deus, para fazer algo para o Senhor. É interessante você observar que em um contexto de igreja local, e não só, mas em um contexto de filho de Deus, Deus ele quer ensinar através, muitas vezes, de repreensões. Deus quer nos moldar através de admoestações. Deus quer nos preparar através, muitas vezes, de situações que vêm na nossa vida adversas para nos forjar e nos preparar para toda boa obra. Por mais que a palavra de Deus seja inspirada, entenda, quando você lê, você vai observar que existem algumas palavras da Bíblia que Satanás toma a vida de pessoas, toma as cordas vocais de pessoas e professam palavras, sim ou não? Você vai perceber que Jesus chega certa vez a falar para Pedro e para Judas, Pedro primeiramente, fala que Satanás estava se opondo através da vida dele, porque ele simplesmente cogitava das coisas que eram da terra. Porque Jesus Cristo fala, é necessário que eu vá para Jerusalém, que eu padeça dos principais sacerdotes, para que se cumpra tudo aquilo que fora dito pelos salmos e pelos profetas, que o Filho de Deus morreria em Jerusalém e padeceria pelos pecados do povo. Então, quando Jesus fala isso para Pedro, Pedro recebe uma influência maligna e diz, Senhor, não faça isso não. Poupe a tua vida. Não se faz necessário. Aí Jesus Cristo dá uma repreensão, lembra disso? Toda a palavra de Deus é apta para repreender. Então Jesus repreende a Pedro falando assim, Pedro, tu não cogitas das coisas que são do alto, mas sim das coisas terrenas. Então você percebe que havia uma influência maligna na vida de Pedro para impedir um propósito divino. Não é diferente nos dias de hoje na nossa vida. Sempre que nós temos uma meta, um objetivo, galgamos algo da parte de Deus, sempre vai haver objeções, pessoas que se levantam, situações que surgem, para que de alguma forma possam ofuscar aquilo que nós vamos fazer para o Senhor. E nós sabemos, irmãos, que a vida em Deus, viver nesse mundo onde Satanás é Deus, você nada constantemente contra a maré. Foi uma dificuldade para muitos estar nesse culto. E como ainda está sendo. Aô! Aô, não é alô, não, é aô. Está sendo, por quê? Porque a gente está em uma constância para fazer algo para Deus, e não só mais para a nossa vida, que vai haver muitas objeções, muitos levantes, muitas situações que vão se levantar. Então veja, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é a fonte que nós precisamos de tudo aquilo que nós necessitamos nesta vida. Se Paulo, inspirado por Deus, direciona uma carta ao seu filho na fé, Timóteo, é importante nós observarmos que ele fala sobre 3 coisas importantes: ensino, repreensão e correção. Foi aquilo que eu mandei vocês repetirem. Por quê? Se faz necessário isso na nossa vida constantemente, quando não, em alguns momentos da nossa vida. É necessário que haja o ensino, é necessário que haja a repreensão, é necessário que haja a correção. Claro que por meio da palavra, por meio de homens de Deus que sabem o que estão falando, porque eu gosto de dizer o seguinte, só quem tem autoridade na minha vida é quem de fato eu vejo ações de autoridade. Só aceito amém de pessoas quando de fato eu vejo vida de Deus nessas pessoas. Porque se a palavra de Deus ela é apta para inspirar, para ensinar, corrigir, repreender, para que todo homem seja perfeitamente habilitado, por que nós estamos muitas vezes resistindo a esses 3 aspectos que muitas vezes norteiam e permeiam a nossa vida? Talvez você possa até dizer o seguinte, eu gosto de um ensino, mas quando chega na parte de repreensão e correção, nós nos armamos por dentro. E uma das grandes armas do diabo nesses últimos dias é justamente isso. Quem é fulano de tal para me repreender? Quem é ciclino para me corrigir? Mas nós não paramos para pensar que se de fato pessoas estão nos corrigindo, pessoas estão nos admoestando e repreendendo na correção por meio da palavra, é sinal que Deus quer forjar algo em nós. 2 amém. Deus abençoe a vossa família. Você está comigo? Então observe que a intenção é essa. E você vai observar algo interessante, porque o autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 7, ele pega e diz assim, suportem as dificuldades,
recebendo-as como disciplina. Olha só que interessante. Suportem as dificuldades. Ele fala de algo externo que vem para alguém. Suportam as dificuldades. Falando que com disciplina, porque Deus trata como filhos. Tem filho aqui? Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Porque todo pai, quando vê, ele usa um exemplo natural. Todo pai, quando de certa forma disciplina um filho, o pai já vê lá na frente algo que o filho está fazendo que pode lhe trazer um dano. E o pai, na sua sabedoria, ele vai disciplinar, ele vai corrigir, ele vai trazer o ensino. Então, você observa que o autor aos Hebreus fala do amor de Deus, do zelo de Deus para com aqueles que são filhos. Então nós precisamos abrir o coração para esses últimos dias da igreja na terra, para essas três facetas que podem acontecer e de certa forma querer nortear a nossa vida, que são coisas boas. São coisas que de certa forma Deus quer forjar em nós para um propósito. Eu vou chegar em algo interessante já já. Veja, no capítulo 12, versículo 6, ele vai dizer algo interessante, que a correção é Deus amando aqueles que Deus corrige. E se você observar, você vai perceber que nesses últimos dias não é diferente, porque nós temos recebido muitas correções da parte de Deus, através de homens, de mulheres, temos recebido muitas informações bíblicas plausíveis, e estamos de certa forma abrindo o coração para receber, porque Deus quer forjar algo em nós, Deus quer fazer algo através da nossa vida. E Deus, Ele quer manifestar a sua vontade, primeiramente através dos filhos que somos nós. E uma vez que nós entendemos que a graça de Deus está sobre nós, Deus conta conosco para um propósito, para uma missão, então é sinal que nós temos qualidades o suficiente para que Deus possa nos usar. Vou repetir isso. Nós temos qualidades o suficiente para que Deus possa nos usar. Sabe por quê? Porque ninguém no reino é descartado. E por mais que pessoas possam estar ainda em um processo de forjamento de caráter, pessoas estejam em um processo de constância em Deus, perseverança em Deus, saiba de uma coisa, você tem um propósito em Deus. Sabemos que nem todos podem exercer os ministérios quíntuplos que está em Efésios 4:11, mas todos nós somos chamados ao ministério chamado reconciliação. E esse ministério de reconciliação dá-se-á por aquilo que você tem de importante no novo nascimento, que você pode trazer para uma edificação própria e de pessoas que te ouvem. Então você é importante, independente do cargo, da função ou do título que você tenha num corpo local. Então, irmãos, eu aprendo com Deus, eu aprendo com Paulo, eu aprendo com os discípulos, que o serviço na casa, o serviço para Deus que envolve pessoas, ela pode transcender um espaço local, ela pode transcender uma igreja local. Você pode ser muito útil onde você está, onde você se empenha, onde você tem as suas atividades, onde você tem um relacionamento com outras pessoas que não estão no seu hall de relacionamento de um corpo local, porque você tem qualidades, você tem a graça de Deus na sua vida. E é interessante, você vai entender algo importante aqui, que o tema da mensagem ainda não surgiu, vai surgir daqui a pouco. Porque se Deus, Ele quer nos forjar, sermos pessoas melhores, se não entendermos essas três coisas aqui que Ele fala, que essa palavra de Deus, ela é inspirada, ela é útil para corrigir, para ensinar, para repreender, para corrigir os filhos de Deus em amor, então é sinal que eu estou em um contexto onde o amor de Deus está sobre a minha vida. Por mais, irmãos, que nós já ouvimos muitos textos onde fala que quando o Espírito vem fazer morada, tabernacular dentro de nós, vem uma característica de Deus chamada amor. Por isso que diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja, quando o Espírito vem, ele traz consigo as facetas de Deus, as características de Deus. Por quê? Porque se não fosse dessa forma, nós não teríamos aquilo que é a maior pregação que as pessoas estão esperando aí fora, as manifestações de amor. Paulo certa vez diz na carta aos Coríntios, no capítulo 12, ainda se eu tivesse os dons do Espírito, falasse a língua dos anjos, profetizasse, mas não tivesse amor,
Seria como um sino que retine. Porque, na verdade, ele não está revogando os dons, como muitas pessoas hoje pensam, que os dons cessaram, mas o que é primordial é o amor. Não. Ele está falando sobre o carro-chefe, que dá a manifestação e a sustentabilidade dos dons espirituais, e você falar em outras línguas, a língua dos anjos. Não cessou as profecias, não cessou as manifestações dos dons. Pelo contrário, o amor arrochou o nó e falou assim, olha, se você quer fazer tudo isso, se você tem essas características, se você tem essas funções que Deus concedeu para você, entenda, o amor é o carro-chefe. É isso que ele quis dizer. Então, se nós temos esta característica da parte de Deus através do Espírito Santo, que é o amor que já foi derramado em nossos corações, nós temos a capacidade de viver segundo a vontade de Deus. Amém? Deixa eu parar aqui um pouquinho. Eu estou falando muito rápido? Se eu estiver falando muito rápido, você faz assim, igual no show de hip hop, ó. Tá? Aí eu vou diminuir o tom aqui das palavras. Por outro lado, se você vê que eu não consegui, você promete que você pensa um pouco mais rápido comigo? Aí dá tudo certo, a gente se encontra, vai ficar tudo bacana. Isso é congênito, isso é da minha mãe. Minha mãe fala muito rápido. Mas veja, falar sobre a repreensão da parte de Deus, a correção da parte de Deus, é nos colocar em uma posição de privilegiados. Porque se Deus nos corrige, porque Ele nos ama, é sinal que Ele tem um propósito específico após essas coisas acontecerem na nossa vida. E eu sei que eu vou falar sobre algo agora que, na verdade, o conceito de alianças que Deus fez desde do primeiro homem criado por Deus até a completude de todas as coisas permeiam entre 8 alianças. Eu acho que você que já fez o rema, você já aprendeu sobre a aliança de sangue. E a aliança de sangue, eles tratam muito bem sobre a questão das dispensações, onde Deus tratou com cada povo específico através de alianças. Nós temos a aliança edêmica, a aliança abraâmica, a aliança mosaica, a aliança davídica. E eu quero tratar especificamente sobre esse contexto de nova aliança, que é o tempo que nós estamos vivendo, baseado em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que é a continuidade dessa mensagem. Se Deus ele quer nos ensinar, quer nos repreender, quer nos corrigir, é sinal que existe um tempo onde nós estamos vivendo, onde essas coisas, sim, permeiam, norteiam a nossa vida, mas o coração precisa estar aberto para receber essas coisas. Nós entendemos que esse tempo neotestamentário que a gente vive é o tempo a qual Deus fez questão de conceder coisas para nós, sendo que naquele tempo, para aquele povo, não foi possível. Aquele povo, irmãos, proferiam, os profetas, os salmistas, eles profetizavam algo que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos, de fato, vivendo a manifestação da supergraça da parte de Deus. Eu gosto de dizer supergraça, para não falar hipergraça, como muitos aí de fora falam, mas em um contexto deturpado, porque hoje em dia a hipergraça é assim, Deus sabe da tua limitação, Deus sabe das tuas falhas, dos teus pecados, mas fique tranquilo, a hipergraça passa por cima de tudo isso, e não é bem por aí. Mas nós estamos vivendo em um tempo de graça sobre graça, aonde nos é dado os favores de Deus, mas a responsabilidade aumenta. O caldo engrossa. Ser crente nesse mundo onde Satanás é Deus, irmãos, nós temos o poder que vem de Deus, a unção que vem do alto, para fazer coisas extraordinárias, mas sobre todas essas coisas existe uma palavra chamada responsabilidades. Responsabilidades da parte de Deus que fez, já fez, e responsabilidade nossa de corresponder a isso. Ou você quer ser tido como muitas pessoas falam, crente Nutella. Sabe o que é crente Nutella? Desmancha fácil. Na minha concepção, viu? Desmancha fácil. Não está apto para ser repreendido. Não está apto para ser ensinado. Não está apto para receber repreensão. Crente Nutella. Eu posso falar com propriedade sobre isso. Ou se posso. Por isso que eu quero trazer algo para forjar a nossa vida em Deus. Para que a gente possa ser cristãos de fato. Aquilo que de fato, quando aquela mulher viúva olhou para o profeta e falou assim, vejo que és profeta. Não é o que profetiza, vejo o que és. Sua vida, suas ações, suas palavras, seus atos. Chegou o tempo
aonde de fato pessoas vão olhar e vão dizer: esses de fato são verdadeiros cristãos. Para que ser mais uma igreja? Para que ser mais uma comunidade? Para que ser mais um povo que se reúne para prestar culto a Deus, sendo que nós não estamos crescendo como convém em Deus? Então, é interessante você ver e observar que as alianças permearam e nós estamos em uma dessas alianças, que é a aliança neotestamentária. E dentro dessa aliança neotestamentária, existe deveres e existe privilégios. Se existe deveres, existe deveres daqueles que estão inseridos em uma aliança. Aquilo que Cristo fez foi o dever de vir morrer pelos pecados do povo. Pedro diz que um dos motivos pela qual Jesus Cristo veio foi para desfazer as obras do diabo. Ponto final. Acabou por aí. Agora veja, deveres de quem recebe essa graça salvífica da parte de Cristo. Quais são os nossos deveres, tanto quanto cidadãos dos céus? Eu sei que se eu falar sobre deveres naturais que você tem, você fala muito bem, plausível, e você sabe das responsabilidades que você tem. Você acorda amanhã, você paga a luz, você paga a água, você paga telefone, você paga uma internet, um canal aberto, um canal fechado. Você tem as suas responsabilidades. Você paga um imposto, você paga uma dívida, você paga isso. Isso são responsabilidades e deveres, porque você está inserido em um contexto natural. Sim ou não? Agora, existem os deveres da parte de Deus. Não no sentido de Deus fazer algo, mas os deveres que nós temos para com o reino de Deus. Aí entra a questão de nós sabermos se posicionar em toda e qualquer situação. Veja Hebreus capítulo 12, versículo 1, Paulo diz assim, o autor aos Hebreus diz assim: portanto, visto que nós, preciso de um lenço, por favor, visto que nós também estamos rodeados. Tranquilo, irmão, ao vivo é assim mesmo. Ele diz assim: visto que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos-nos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia ou nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora o versículo 2, nós falamos muito desses versículos isoladamente. Ele pega e diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que pelo gozo que lhes estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Versículo 3, considerai aquele que suportou oposição pelos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Olha o que ele diz no versículo 3, considerai. Ele vai continuar dizendo: ainda não resistais até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige quem ama, e açoita todo aquele que recebe por filho. Entenda que não é algo pessoal de Deus com cada um. Não é. Porque Deus, Ele quer tratar com cada um, sim, dentro do conceito de algo pessoal, naquilo que é a sua linha de relacionamento com o seu Pai. Mas, no que tange um corpo local, uma igreja local, nós entendemos aquilo que Paulo está dizendo, o autor está dizendo, que nós precisamos considerar. Diz a palavra que Jesus Cristo, Ele foi aquilo que Ele se tornou por meio daquilo que Ele sofreu. Que cristianismo é esse que não tem sofrimento? E talvez você possa dizer o seguinte: como é que você fala a respeito de sofrimento para um cristão? Cada um dentro do seu contexto. Cada um dentro da sua realidade local. Tem uns que têm as suas perseguições em um âmbito de saúde. Existem outros que têm as suas perseguições em questões de trabalho. Estou falando de perseguição mesmo, irmão. Estou falando de negócio pesado mesmo. Tem outros que têm a sua perseguição em uma fraqueza pessoal. Aquilo que Tiago diz: cada um de nós é tentado e engodado pela própria
concupiscência. Uma vez a concupiscência sendo manifesta, dá à luz o pecado. Uma vez o pecado sendo consumado, gera a morte. Que perseguição é? Que sofrimento é? Por isso, irmãos, que cabe nós não apontar e nem julgar. A Bíblia manda nós julgarmos coisas dessa vida. Paulo diz, em parte conhecemos, em parte nós julgamos, profetizamos. Quando Jesus Cristo fala, não julgueis para que não sejais julgados, não condenem para que não sejais condenados, ele fala no sentido de condenação de um irmão. Não é no sentido de julgar as coisas da vida. Você vive em constante julgamento, segundo a vontade de Deus, está certo. Você quer ver a prova? Quando você vem para uma igreja como essa e você vai em outras, ou na casa de alguém, sei lá. Quando você chega, você fala, que bacana a iluminação, que bacana o púlpito, que bacana as cadeiras, que bacana como os diáconos se portam, se vestem. Isso é julgamento. É segundo a vontade de Deus isso? Sim, porque em parte conhecemos, em parte nós julgamos, em parte nós profetizamos. Paulo certa vez disse para a igreja de Corinto, vocês não são capazes nem de julgar as coisas mínimas dessa vida, que dirá as coisas espirituais. O que significa isso? Nós temos a capacidade de julgar as coisas sim, dentro do conhecimento da palavra de Deus. Então julgue como convém, se posicione como convém. Agora, voltando no conceito daquilo que são as perseguições, que é o sofrimento, nós temos como exemplo Jesus, que em tudo sofreu, porém em tudo foi aperfeiçoado, em tudo sofreu, porém em tudo foi aprovado, em tudo sofreu, porém em tudo teve a exaltação da parte de Deus. No Monte da Transfiguração, certa vez aparece Moisés e Elias, coisa maravilhosa. Os discípulos, ao verem aquilo, falam assim, bom é estarmos aqui. Quer que preparemos tendas para eles? Jesus Cristo falou assim, não há necessidade. Aí uma voz do céu pega e brada e diz, esse é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvis. Por quê? Porque lei representada por Moisés já tinha passado. Profetas representados pela escola de Elias também já tinha passado. Esse é o tempo, esse é o momento, essa é a oportunidade. A ele ouvis a palavra. Não engula qualquer coisa que se prega, que se ensina por aí. Confronte com a palavra. Porque nós temos muitos pregadores prediletos, onde nós estamos dizendo amém para algo que de fato Deus não está no negócio. Confronte com a palavra, leia a palavra, se esmere na palavra. Por quê? Porque toda a palavra de Deus é inspirada. É útil para quê? Para ensino, correção e repreensão. Para quê? Para que todo homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que obra que ele fala? Obra, tanto obra natural quanto obra espiritual, ou manifestações espirituais. Seja um crente maduro. O amadurecimento não vem pelo tempo de igreja que você tem. O amadurecimento vem pelo relacionamento que você tem com a palavra de Deus. Porque você pode ter 10, 20, 30, 40, 50 anos dentro de uma igreja local, onde tem uma boa palavra, um bom ensino, uma dieta equilibrada, mas você não se desenvolver como convém. Por quê? Porque você não se abre para receber da palavra. E o posterior a isso, uma execução, uma prática concernente àquilo que você ouve. Porque por mais que a palavra tenha o poder inerente a ela, a você, a nós é incumbido uma prática posterior. Por isso que muitos pregadores, quando pregam aqui, do Rema principalmente, falam, sejam abençoados pela prática da palavra. Porque bênçãos em manifestação só vem quando há prática. Bênçãos, quando vem da parte de explanação da palavra, te traz uma bênção em si, por aquilo que você ouve. Porque a palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é lâmpada, ela te abençoa em um contexto de receptibilidade. Mas no contexto de manifestações, deve existir a prática da palavra. Aleluia. E ele dá o exemplo aqui, olhar para Jesus. Por quê? Porque o contexto da carta aos Hebreus era para crentes de uma igreja específica. Porque é necessário começar bem e terminar melhor. Paulo fala de um homem chamado Demas. Não me recordo a referência, onde ele diz, olha, Demas me abandonou amando o presente século.
Quando temos a palavra no nosso coração e se expomos ao ensino, repreensão e correção, irmãos, isso eu entendo, é o zelo de Deus para nos colocar em lugares onde Ele quer que a gente possa ser útil. Provérbios, capítulo... Provérbios, deixa eu ver a referência aqui. Provérbios capítulo 15, versículo 32 diz, olha, quem recusa a disciplina faz pouco caso de si, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O mesmo Salomão diz, quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão se desencaminha a outros. Então, eu observo que se faz necessário essa abertura para a igreja, para essas três características. E característica até mesmo para saber julgar coisas que muitas vezes acontecem. Eu não sei se você percebe, mas Jesus Cristo fala sobre algo interessante no Evangelho de Mateus capítulo 18. Eu vou parafrasear para você e vou colocar você na história. Ele está falando sobre questões onde envolve relacionamento interpessoal, intrigas, brigas, contendas entre irmãos. Irmãos, não pessoas do mundo. E a maturidade, o relacionamento com a palavra, vai te colocar em uma posição para você saber julgar e até mesmo não ser enredado a praticar muitas vezes coisas equivocadas que os outros fazem e praticam. Essa condenação, lembra? Nós somos capazes de julgar as coisas mínimas dessa vida, temos a capacidade de julgar, mas não no sentido de condenação. Já aprendemos isso. Não temos a capacidade de condenar ninguém. Até mesmo Paulo falou sobre isso a respeito da mulher. Como é que sabe se tu vai salvar o teu marido se tu casar com ele? Por quê? Porque a responsabilidade parte de cada um em si. A responsabilidade provém daquilo que o homem recebe da parte de Deus e ele coloca em prática posterior ou não. Então veja, quando o Jesus Cristo dá um grande sermão a respeito de como lidar com situações que acontecem, e acontece muito, não acontece aqui na Verbo da Vida Vila Flores não, só nos lugares que eu passo por aí afora, né? Só acontece por aí afora, nas igrejinhas pequenas, aqui não acontece não. E ele fala no capítulo 18 a respeito de algo interessante. Olha, se o teu irmão, se você tiver algo contra o teu irmão, chama ele e troca uma ideia com ele. Bate um papo com ele, para que se resolva essa questão. Se ele não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas para que possa corroborar aquilo que de fato está sendo manifesto. Se ele não resolver o problema, você conversando com ele, você levando 2 testemunhas, leva para a igreja. Escute isso. Depois eu quero que bote, por favor, o texto, para não achar que eu estou falando e forçando barra. Leva para a igreja. Se a igreja consentir do negócio, mas não houver uma mudança do irmão, considera-o como gentil e publicano. Diga assim, uau. Não, pouco uau. Parecendo um cachorrinho pequenininho fala, uau. O que significa isso? Maturidade dentro de um corpo local. Porque se Jesus Cristo fala, bota lá por favor, Mateus capítulo 18, versículo 15. Bota lá para a gente dar uma observadinha, por favor. Mateus 18, 15. Eu vou para lá também. Chegou lá? Vamos ler. Ora, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Vai você e ele. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se teu irmão não te ouvir, leva consigo 2 ou 3 testemunhas, na boca de 2 ou 3, a palavra X é confirmada. Versículo 17. Se não te ouvir, dize-o à igreja. E se também não ouvir a igreja, consequência, considera-o como gentil, publicano, ou cobrador de impostos, que dá a mesma entonação aqui. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Aqui usa muito essa palavra para uma oração de concordância. E na verdade não é uma oração de concordância aqui, nesse contexto específico. É uma situação que envolve a ação de 3, de testemunha, quando não de uma igreja local. Não no conceito de templo, mas de pessoas que estão a par da situação. Mas aqui nós podemos usar o texto de uma igreja local, por quê?
Porque ele dirige, Jesus que fala igreja. Mas na verdade igreja, como é que você denomina uma igreja? Igreja, se você se reúne com 2 ou 3 pessoas debaixo do pé de manga, é igreja reunida. Aqui, modernidade, ar-condicionado, proteção para chuva, para sol. Sim, igreja. Então ele está falando para a igreja. Aí ele pega e diz, também vos digo que se 2 também vos concordassem na terra acerca de qualquer coisa que pedirdes, ser-lhe-ás concedida do meu Pai que está nos céus. Pois onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali presente. O que ele está falando? Falando sobre maturidade, responsabilidade em coisas que nós temos que resolver nessa vida. Acontecem questões, problemas, dificuldades, temos que resolver, temos que tratar os pormenores, sabe por quê? Para que não possamos perder para Satanás. 2 Coríntios 2,10, Paulo diz, olha, a quem perdoardes alguma coisa, também eu. E o que eu perdoei, se é que tenho perdoado, eu fiz na presença de Cristo por amor a vós, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não desconhecemos os seus ardis. Será que é 2 Coríntios 2,10? Bote aí, por favor. O que Paulo está querendo dizer? Que a vantagem não é Satanás tocando físico e ser, mas é nós obtendo não vantagens na nossa vida. Ponto, é isso mesmo. A quem perdoares alguma coisa, também eu, que eu perdoei, se é que tenho perdoado, o fiz, aqui é a minha versão, né? O fiz na presença de Cristo por amor a vós, para que não, bota o próximo, para que não alcance vantagem, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque não desconhecemos ou ignoramos os seus ardis, ou desígnios, ou as suas formas de atuação. É isso que a maturidade faz. A gente sabe como se posicionar e a gente alcança êxito. E para concluir, eu queria falar nesse texto mesmo de Hebreus, capítulo 13, aonde ele pega e vai dizer. No capítulo 12, me desculpa. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que alguma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Por que esse texto faz menção a uma capacidade divina no conceito de receber maturidade, o ensino, a repreensão, a correção? Porque aqui, nesse tempo que vivemos, 2 alianças predominam na nossa vida, neotestamentário. Está no próprio texto que eu li, existem 2 alianças que predominam na nossa vida hoje, neotestamentário. É o que ele diz, segui a paz com todos. Primeira aliança, paz. Ele continua, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vê se você entende isso. Quando nasce-se de novo alguém, alguma coisa é exigido daquele que fez a pessoa nascer. Deus, o Espírito Santo. A vida como em Deus, como eu disse no início, no meio mais ou menos, exige responsabilidades. E uma das responsabilidades que diz respeito à aliança, tanto daquele que fez quanto daquele que está inserido, é paz e santificação. Se em um lugar no planeta Terra tiver paz, na tua casa, na minha casa e na igreja, tem que ter paz. Agora, se aí fora não existe, isso aí não existe de forma nenhuma. Não existe as pessoas tendo essa consciência de santificação, irmãos, na igreja, o povo de Deus tem que entender isso com verdade no seu coração. Porque se são 2 alianças, ele pega e diz, paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Paz e santificação é obrigatoriedade da nossa parte. Mas pastor, irmão, a Bíblia não dá posições ou parâmetros de obrigatoriedade. Concordo com você plenamente, mas entenda isso como uma rocha, uma repreensão, vale primeiramente para mim, de que tem que existir paz em todos os lugares a partir de nós. Tem que haver santificação em todos os lugares a partir da minha vida e da tua.
Porque é que pessoas não estão olhando para o cristianismo como convém? Porque não tem uma referência plausível de paz e de santificação. Paulo desce a lenha, me perdoe pela palavra, na primeira carta aos Coríntios, porque eles estavam tendo uma situação dentro da igreja que eles não estavam resolvendo como convém. Paulo estava dizendo, vocês estão vendo essa situação, vocês nem se comovem entre si. Haver quem abunde da mulher do próprio pai, e não há sentimento, nem mesmo nas pessoas do mundo eu vejo isso. 1 Coríntios 5. E vocês não consentem em nada? Agora, eu já consenti no meu espírito que, em nome de Jesus, o tal que praticou tal infâmia seja entregue a Satanás para a destruição da carne ou do corpo, para a destruição do corpo da carne, para que o espírito seja conservado para a vinda do Senhor. Uau! Porque as pessoas estão querendo algo diferente. E os que têm que ser diferentes no conceito de paz e de santificação, não estão abraçando isso como convém. Porque, irmãos, a igreja é tão fácil você falar e pregar, mas fora é tão difícil com pessoas que não professam a mesma fé que nós sermos o que nós somos na igreja. Você percebe que quando você vem para a igreja no domingo, a paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, que a graça de Deus, a paz, o shalom de Deus. Você percebe que é assim? Por que não é com os de fora? Porque a Bíblia diz que quando a gente chega em um determinado lugar, não interessa a situação da pessoa que nos recebe, se nós estamos chegando e declarando shalom de Deus sobre a sua vida, o shalom de Deus, se ela recebe, vai entrar na casa dela e na vida dela. Caso o contrário, se não houver uma receptividade no coração, a paz volta para nós. Porque nós temos a paz de Deus, nós temos essa responsabilidade que nos compete fazer. Por isso, que a igreja precisa ser de fato luz para esse mundo, salgar esta terra aí fora. Aleluia! E é isso que vai acontecer nesses últimos dias. Eu estou falando com pessoas santificadas aqui. Amém? Eu creio nisso. Estou falando com pessoas que professam a paz de Deus, vivem essa paz de Deus. Amém? Então é essas pessoas que vocês tanto têm orado, que você tanto tem buscado. Quando essas pessoas olharem para a sua vida, se preparem, porque elas vão dizer, vocês têm algo diferente. Vocês fazem algo que eu nunca vi em outras igrejas, eu nunca vi em outras pessoas. Por quê? Porque a aliança, é o contexto de Hebreus capítulo 12, a aliança predomina, da parte dele, ele faz todas as coisas, continua fazendo. Agora, da nossa parte, nós precisamos corresponder com isso. Amém, gente? E vou terminar. A confiança que nós temos em Deus para a salvação daquilo que Ele fez, é justamente isso que nós precisamos ter também, dentro do conceito da graça que está sobre a nossa vida. Eu sei que para alguns está faltando, eu quero ser profeta agora. Eu sei que para alguns está faltando algumas coisas em áreas específicas. Eu sei que alguns estão faltando ajustes em algumas áreas específicas. Eu sei que para alguns estão faltando coisas materiais em algumas áreas específicas. Eu sei de tudo isso. Mas eu quero dizer para você, a palavra que você carrega, quem você é, quando se abre para isso, quando você se abre para o novo da parte de Deus, e é justamente isso, se expondo a uma boa palavra. Você pode ficar certo de uma coisa. Você pode não ter tudo o que você quer nessa vida. Mas aquilo que Deus vai te dar baseado nessa necessidade que você tem, vai ser o suficiente para te trazer alegria e contentamento. Eu não sou profeta que vai dizer, Deus vai fazer isso na sua vida, vai fazer aquilo outro, aqui a chave. Não. Eu vou colocar você em um fundamento e um equilíbrio. Porque se tudo nessa vida fosse nos concedido, não precisaríamos de um tempo no céu. Agora, tudo que a gente precisa para a vida eterna, eu estou falando de vida eterna, tudo vai ser suprido, até além daquilo que a gente pensa e imagina por causa do poder que opera em nós. Tem pessoas que vão morrer desejando muitas coisas, são crentes, fervorosos em Deus. Mas não significa que estão sendo reprovadas por Deus e não estão recebendo o favor de Deus. Pelo contrário, elas estão recebendo segundo a proporção de graça que Deus concedeu a cada um. Por quê? Porque um vai crer e vai comer de tudo, Rafael. Outro vai crer e vai comer só legume, Atevaldo.
Isso é o equilíbrio da palavra. Mas mesmo a pessoa comendo só legume, e mesmo a pessoa comendo de tudo, a satisfação por aquele que come de tudo a satisfação por aquele que come só legume também é. Por isso, irmãos, Tiago diz, olha, observe as tribulações que acontecem nas vossas irmandades. Parece que alguma coisa, me desculpa, foi Paulo que diz aos Tessalonicenses, não se preocupe com as coisas que acontecem com vocês, porque estão espalhados por todo mundo na vossa irmandade, falando dos irmãos. Então, não é novidade o que a gente passa, não é novidade o que a gente está precisando. Muitos já precisaram, muitos já passaram ou estão passando. Nós não somos os únicos exclusivos para Deus. Não. Deus, irmãos, Ele nos trata como filhos. E Deus sabe da necessidade que cada filho precisa. Por isso, eu encerro com isso. Você tem desejos, você tem vontades específicas para realizações próprias e específicas que envolvem pessoas, famílias, seus filhos, não sei. Deus, Ele pode não conceder tudo que você quer. Mas mediante aquilo que você quer, Ele pode te dar uma parte pequena, que a sua satisfação será como se você tivesse tudo o que você desejou. Receba essa palavra, em nome de Jesus, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela receptibilidade, Deus vos abençoe, vamos se colocar de pé, vamos orar um pouco agora.